Olá, eu sou o Marcos Vaide, eu sou estudante da URGS, da Faculdade de Agronomia. Eu gostaria de falar um pouco, explicar algumas coisas sobre a empresa rural. Para que a gente compreenda, de uma forma bastante completa sobre a empresa rural, a gente vai recorrer, tanto às bases como os fundamentos, sobre um contexto histórico, que vai envolver uma linha temporal de existência da civilização. E daí consolidar o que é exatamente a empresa rural. Também é importante que se faça uma dissociação, entre o que é a empresa, o que é a propriedade, a palavra rural e o contexto entre ela, e a família, que é um fator indissociável de relação existencial, do indivíduo. Para compreender de uma forma bastante exata, a gente vai recorrer então aos conceitos bases do direito romano, onde a gente tem lá as leis das 12 tábulas, onde temos o Senado romano, entre outros. Se a gente for ver na República Romana, mais ou menos em 350 anos de Cristo, a gente sabia que a agricultura ela era bastante rudimentar. Várias pessoas eram necessárias para se fabricar uma quantidade X de alimentos. Já hoje, no presente, na atualidade, a gente conta com a ciência, com a tecnologia, com a automação, com a robótica. Então, uma pessoa só, ou seja, um agricultor, ela é capaz de produzir muito mais alimento, e alimentar várias pessoas. Bom, para a gente compreender um pouquinho melhor, eu vou convidar você que me assiste para a gente embarcar numa máquina do tempo, e um pouquinho até o passado, ir lá na época da República Romana, fazer uma breve viagem e ver como é que eram as coisas naquela época para a gente compreender um pouco melhor. Aperta o cinto aí que nós vamos ir para o passado. Opa, chegamos! Estamos no passado, em mais ou menos 500 anos antes de Cristo. Como que é a família? Como que é o conceito no direito romano nesta época aqui? Nesta época, a família e a propriedade se confundiam muito, tá? A família ela designava, ou designa, porque nós estamos nessa época aqui, patrimônio, e era assim entendida na lei das 12 tábuas. A origem da palavra família, ela é de linguagem arcaica, e ela vem de famel, que significa escravo. Vejam bem, família ligada a escravo. Aí nós temos também família e famulus. Família era a reunião de famuli, sujeitos do mesmo senhor. Vejam que um senhor ficava a encargo, da família. Na economia rural primitiva nós tínhamos o escravo. O escravo era de grande importância, tanto como os rebanhos, que constituem um importante fator da produção organizada entre os romanos. No centro, nós tínhamos várias acepções ou significados para a palavra família. E sempre o significado da família está ligada ao pai, que é o pater familias, e ele vai representar autoridade ou poder. Esse poder ele vai ser exercido sobre os filhos, sobre a mulher e sobre os escravos. E tudo isso ele formava um patrimônio, e esse patrimônio ele era inseparável e de uma certa forma empresarial, já nessa época. Os filhos é que mantinham unida a família, até depois da morte, então, do pai, que é o pater familias, de modo a integrar, então, uma empresa rural que dela era resultante de todo esse contexto aqui. Bom, sabendo disso, como era nessa época aí, mais ou menos 500 anos antes de Cristo,
na época do Império Romano, né? A gente convido vocês para voltar então para o presente e para a atualidade. Embarque, vamos apertar os cintos e voltar. Voltamos. Opa, será que erramos a data? Não, nós não erramos a data. Nós chegamos em 2020, mas em território, um local onde nós temos atividades que parecem muito com as atividades ainda feitas na época de 500 anos antes de Cristo. Vejam que nós temos pessoas trabalhando apenas com enxada, e aqui uma pessoa trabalhando com arado, né, onde a gente vê apenas animais ajudando, né, com a atividade da agricultura. De uma forma muito arcaica, onde nós temos a tecnologia aqui praticamente não existe. Nós temos apenas a temperatura que ajuda estes agricultores. Bom, nesse slide aqui a gente já vê que parece mais com a atualidade, onde a gente vê mais na mídia, né, nos jornais, na televisão, tá? A gente vê tratores de grande porte, né, de muita potência. A gente vê tratores onde eles são dirigidos de forma autômata, né, automação, onde não existe nenhum motorista, né? Ele é todo feito e como é que eu poderia dizer, operado, né? Ele é feito para operar de forma que não há necessidade do motorista. Nós temos pulverizadores com drone e, claro, olha aí, o agricultor disponível então a internet, na palma da mão, várias informações que podem ser consultadas. A gente vê, tá, que nesses dois slides anteriores a gente vê realidades muito diferentes, tá? Mas, claro, a gente vê pessoas com o mesmo objetivo, tá? Que é o sustento através do cultivo da terra e transferir a posse da terra aos seus herdeiros. Entrando então um pouco no assunto em si, exatamente no que nós estamos nos propondo aqui, que é a empresa rural, a gente sabe onde se tem uma família numa zona rural, dentro de uma propriedade rural, precisando sobreviver, precisando de uma renda, né? Não existe nenhum impedimento para que todos os familiares possam gerar valor, contribuir através do seu trabalho. Então, eles podem e devem, tanto o filho, como a mulher, como o pai, todos executarem de alguma forma alguma atividade laboral. Claro, desde que atendam os requisitos econômicos mínimos para preservar as justas relações de trabalho, né? E garantir o bem-estar de todas as pessoas que vivem no empreendimento. Cada um podendo trabalhar dentro das suas limitações, né? Empresa rural vai exigir tomada de decisões e aplicações das decisões, assim como seu gerenciamento, tanto no que se refere às condições internas, quanto às tomadas de decisões para o ambiente externo. Tradicionalmente, quem faz isso é o pai, é uma pessoa que faz o papel de líder, de chefe, onde ele vai centralizar todas as decisões que vão envolver, né, essa empresa rural. Então tá aqui, é o pai, está preparando o filho, né, ensinando um filho como se faz para executar, né, as lidas da propriedade. Aqui de novo o pai centralizando com a sua família e aqui de novo mais uma vez a figura do pai. Então tradicionalmente o líder, o chefe, ainda é o pai, é um centralizador.
nada mudou, na grande maioria, claro que exceções acontecem, mas muito do que aconteceu há 500 anos antes de Cristo, como a gente viu lá no Império Romano, lá no Império Romano a gente vê ainda o líder, o chefe, é o pai, é o pater familias, que faz e que executa executa todo o sistema centralizador de líder e de chefe. Para a empresa rural, a propriedade deve ser encarada como uma empresa. O mercado agrícola está cada vez mais competitivo, o que significa que não há mais espaço para desorganização e amadorismo. Tá? No sentido econômico e técnico, a empresa está ligada ao mercado e aos fatores de produção. Toda a organização da produção ela vai visar a demanda de bens no mercado. Tá? A empresa tem que estar sempre organizada para a venda e para o consumo. Ou seja, não adianta fabricar ou cultivar, né, algum alimento que não vai ter demanda para consumir esse alimento. Então, em outras palavras, é preciso uma administração e uma gestão. A produção agrícola ela está inserida num ambiente de incertezas e de muitos riscos. Como em qualquer outra atividade econômica, há diversos fatores que nós não vamos conseguir controlar. Por exemplo, as regras do mercado interno e externo, as alterações na legislação vigente, a gente pode ver questões assim de importação e exportação, por exemplo, né? E a política econômica. São subsídios, por exemplo, que podem acontecer ou não, ou questões de subsídios e custos, financiamentos, né, com valores mais reduzidos, por exemplo. E, claro, ainda dentro do setor rural, nós temos um grande agravante, que é o clima. O clima ainda é um grande exemplo, né, que pode envolver alguns problemas que vão afetar o dia a dia do empresário rural. Uns exemplos são seca, a chuva em excesso, o granizo, a geada, ataques de praga, né, moléstias, as flutuações de preço do mercado são alguns exemplos de risco. Tá? Então, não é fácil a vida do agricultor. O risco. A produção rural tem características peculiares, né? Além da estreita dependência da oferta ambiental, né? Enrijece os sistemas produtivos e vai reduzir a flexibilidade para responder às flutuações do mercado. Vai colocar grande parte do setor à mercê de condições climáticas, né? E daí a imprevisibilidade vai aumentar ainda mais com as mudanças climáticas. Com isso, os riscos vão assumir proporções ainda maiores nas atividades agropecuárias. Bom, o ano de 2020 foi um ano bastante atípico. Nós tivemos aí a pandemia, o Covid-19, né, esse vírus que teve origem lá na China e modificou muito as relações comerciais de forma global, né? Por exemplo, a gente vê na pecuária, a gente vê que houve um grande avanço nas exportações, um aumento significativo das exportações da carne de gado para outros países. Desde aqui do Brasil para outros países. Tá? Alguns outros alimentos também tiveram outras alterações, né? Tanto de diminuição como aumento. Bom, como aplicar então o conceito de empresa rural na fazenda?
Em uma empresa rural, tudo é feito de acordo com as exigências do mercado. O planejamento ele é todo embasado nos conhecimentos técnicos, nos dados climáticos e, claro, com as finanças sempre controladas. A gente está sempre, o ideal é que se tenha anotações dos gastos, dos custeios, para que o agricultor não se perca nas contas do que ele está investindo e os seus ganhos. É fundamental, portanto, que se tenha uma boa administração, ou seja, uma boa gestão rural. O empresário rural tem que ter foco na administração e gestão, sempre buscando melhorias, tanto para si como para seus colaboradores, trabalhar junto com ele, e os consumidores. Tá? Os consumidores estão sempre cada vez mais exigentes. O objetivo da empresa rural não é apenas produzir. Claro que é obter um melhor custo-benefício dentro do mercado que se está explorando. Por isso é importante estar sempre os gastos na ponta do lápis e sempre inovando. Então é necessário que se conheça o ambiente em que a empresa está inserida, se conheça os detalhes da produção e comercialização para obter sempre os melhores resultados. O Código Civil e o Estatuto da Terra. O Código Civil e o Estatuto da Terra, como na forma de lei, são as normas jurídicas atuais que são utilizadas então para regulamentar os contratos agrários. Então, a classificação da empresa rural. Para a gente classificar a empresa, é necessário que se conheça o que é considerado como atividade rural. Uma atividade rural é o termo que se usa para designar a atividade econômica desenvolvida na área rural ou no campo. Tá? Contudo, isso aí não é suficiente para designar essa atividade rural. Então, tem que haver um envolvimento da produção ligado à terra. Esse envolvimento ele tem que ser de natureza animal ou vegetal, sob a orientação da ação humana. As atividades rurais elas podem ser classificadas em 3 grupos distintos. A atividade agrícola, que é a produção vegetal, a atividade zootécnica, que é a produção animal, e a atividade agroindustrial, que seria um misto de vegetal com animal, que são as indústrias rurais também, e que intencionam em agregar valor no que é produzido, tanto na atividade agrícola como zootécnica. Tá? É uma manufatura do que é feito nessas duas anteriores. De acordo com o INCRA, o Instituto Nacional de Colonização de Reforma Agrária, desde 1965, o primeiro cadastro fundiário classificou as propriedades existentes de acordo com os artigos 41 e 46 do Estatuto da Terra em 6 tipos diferentes. O módulo rural, a empresa rural, o latifúndio por exploração, o latifúndio por dimensão e o minifúndio. Notem que a empresa rural é apenas um dos 6 classificados aqui pelo INCRA. A gente vai falar um pouquinho do que o INCRA designa como, no artigo 41 e 46, como módulo rural. O imóvel rural que diretamente e pessoalmente explorado pelo agricultor e sua família absorva uma força de trabalho e vão garantir subsistência, progresso social e econômico, com a área máxima fixada para uma região e pela exploração dela e eventualmente junto com a ajuda de terceiros. Então tá aí, os módulos fiscais. Os módulos fiscais são diferentes, a gente pode ver pelo mapa que em determinada região vai ter uma diferença, tá? Em quantidade de terra, ou seja, mais ou menos hectares. Tá? Um módulo fiscal é uma unidade de medida, tá? Que é feita em hectares, que ele é fixado pelo INCRA, e vai levar em conta então as seguintes características.
É um tipo de exploração predominante do município, né? Ele pode ser de hortifrutigranjeira, pode ser de uma cultura permanente, uma cultura temporária, ou pecuária, gado, ou florestal. A renda obtida no tipo de exploração predominante, outras explorações existentes no município, né? Ou o conceito de propriedade familiar. Vejam que se a gente for olhar pelo mapa aqui, na coloração, a gente vai ver que o módulo fiscal ele é diferente aqui na Amazônia do que acontece aqui no Rio Grande do Sul. Tá? Na Amazônia a gente vê que o módulo fiscal ele é maior, tem muito mais hectares do que aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo. Então a gente vai falar um pouco da empresa quanto à natureza jurídica. Ela pode ser de duas formas: a empresa de pessoa física ou firma individual, ou a empresa rural de pessoa jurídica. A empresa física ou firma individual, ela é uma empresa cujo proprietário opera em seu próprio benefício, tá? E nós temos também a empresa rural de pessoa jurídica. Nessa aqui, né, existe um benefício das necessidades de se organizar de uma forma melhor, onde se presta contas entre os acionistas ou sócios e deve-se ter um cuidado maior para exercitar um princípio da contabilidade. Aqui, no caso, o patrimônio e a vida própria de um associado está distinta da composição dos proprietários. A personalidade jurídica, no caso da empresa rural de pessoa jurídica, ela depende então do registro. Tá? É o artigo 18 do Código Civil. Então ela vai ter que ser registrada. Ainda, no caso de uma empresa rural de pessoa jurídica, ela pode ser tanto individual como com sócios, tá? De duas ou mais pessoas. Para a empresa rural de pessoa jurídica, elas podem ser limitadas ou ilimitadas. As limitadas vão se limitar ao capital investido na empresa, e sociedades não limitadas, né, ou ilimitadas, os bens pessoais dos sócios podem ser reivindicados quando a empresa não cumprir alguma das suas obrigações. Para efeitos de tributação da empresa rural, então. Para efeitos de tributação, o empresário rural individual ele não está sujeito ao registro obrigatório como uma empresa. Tá? Caso o empresário rural registre sua empresa numa junta comercial, vai ser considerado para efeitos de tributação como uma sociedade empresária. Mas se o empresário rural registrar a sua empresa e a sua propriedade rural num registro civil de pessoa jurídica, vai ser considerado como uma sociedade simples. Um fato interessante é que no caso não se pode assumir o formato de sociedade anônima para sociedade formada. Gestão de empreendimento rural. O que vem acontecendo hoje em dia para a gestão rural é o surgimento de novos aplicativos, tá? Que seriam os celulares, os tablets, tá? Através dos aplicativos. Esse aqui é um exemplo de um aplicativo onde nós temos que auxilia o produtor rural em tempo real com informações sobre várias coisas que facilitam a lida diária deste agricultor, como, por exemplo,
custos, o custeio que gastou com fertilizante, com sementes, com defensivos, etc. Tudo hoje em dia é capaz de ficar na palma da mão. Aqui nós temos um exemplo de aplicativo, nós tínhamos um videozinho, fica para uma próxima a gente apresentar esse vídeo, fica aí o link. A transformação da propriedade rural, ela tem que começar com um conceito, que é a profissionalização da gestão da empresa rural. A ideia é que se encurte a distância entre o produtor e o mercado, né? Fazendo com que se saiba exatamente como o mercado funciona, saber aproveitar as oportunidades e quais produtos têm mais demanda. Tá? O estudo de mercado vai ter um equilíbrio, né? Diminuindo os excessos ou então os déficits. Bom, quanto aos cuidados, é bom sempre estar preparado para os altos e baixos. E aqui a gente sempre fala na questão de sucessão familiar, principalmente, né? Então é indicado que seja feita uma consolidação para que se consolide o modelo de empresa da propriedade rural. Tem que ser feito o uso de estratégias adequadas para cada perfil de propriedade e a formatação de um acordo dos acionistas. Os acionistas podem ser os familiares que trabalham na empresa também. Assim, vai se criar regras, né, como os aspectos como venda de cotas entre os sócios ou familiares, né, a distribuição dos lucros, novos aportes de capital e a nomeação e a remuneração de administradores. Indicado também que seja feita uma blindagem. Essa blindagem ela vai antecipar os movimentos familiares que podem significar uma possível ruptura ou divisão do patrimônio. Tá? Essa blindagem, então, os proprietários constroem um status legal e vão prever possíveis situações de perda, tá? Tanto com patrimônio ou de capacidade administrativa. Então, essa antecipação, né, de uma possível situação de perda, ela vai blindar, vai proteger então a empresa, tá? Ou o patrimônio da empresa. Bom, nós temos algumas desvantagens sempre, né? Seria o reinvestimento suficiente, né? Por falta de capital, ou ausência de mentalidade voltada ao desempenho, a dificuldade em atrair e reter talentos, ou, claro, conflitos familiares, que são sempre dificultadores na profissionalização. Na unidade de produção rural, as unidades de produção podem ser chamadas de sítio, granja, fazenda, propriedade rural, roça ou outros nomes regionalizados. Vai abranger também áreas sob sistemas de parcerias, áreas arrendadas, que é muito comum hoje em dia, ou sob posse. A unidade de produção rural. Nós podemos classificar as unidades de produção no Brasil em 4 tipos básicos: o latifúndio, a empresa capitalista, a empresa familiar e a unidade camponesa. Falar um pouquinho sobre alguns aspectos legais, então. O Estatuto da Terra é uma outra definição vê como uma outra definição de empresa agrária, né, que é a exploração direta de um imóvel rural, contida na definição de propriedade familiar. Não lhe dá o nome jurídico de empresa, mas é em realidade um empreendimento da família. Vai formar o empresário, como a gente falou lá no começo, que é o pater familias, ou pai, né, uma unidade de organização e atividade. O registro da empresa no INCRA. A empresa rural, em qualquer de suas formas, ela vai se classificar no Estatuto da Terra como imóvel rural. Portanto, a empresa individual ou coletiva ela deve registrar-se no INCRA para efeito de cadastramento.
Os tipos de contratos agrários típicos, né? O artigo e decreto 59.566, já do ano de 66. São elementos obrigatórios os contratos típicos: conservação de recursos naturais, aplicação dos prazos estabelecidos em lei, proteção do mais fraco na relação contratual, os valores de aluguel fixado dentro dos limites legais, proibição de prestação de serviços gratuitos, essa é bem interessante, não se pode trabalhar de graça, pelo arrendatário e parceiro outorgado, e a proibição de uso e costumes predatórios da economia agrícola. Além disso, desse mesmo decreto, né, a questão do arrendamento, uma pessoa se obriga a ceder a outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo do imóvel rural, mediante certa retribuição ou aluguel. Uma pessoa se obriga a ceder a outra. A parceria rural significa que uma pessoa se obriga a ceder a outra por tempo determinado ou não, no uso específico de imóvel rural, com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração, mediante então partilha de riscos, no caso fortuito, e de forças maior de arrendamento rural e de frutos, produtos ou lucros havidos nas proporções que estipularem. Interessante que por tempo determinado ou não, a gente vai, no Estatuto da Terra, ela prevê contratos com prazo mínimo de 3 anos, tá? Quando não tiver sido previamente selecionado ou escrito ou omisso esse tempo, né, em relação aos prazos de contratos da parceria, fica estipulado o mínimo de 3 anos. Bom, a questão do arrendamento ou parceria. Deve ser sempre observado os recursos naturais e trazer os contratos e prazos e porcentagem pactuadas para exploração, né? Sempre deve-se respeitar a legislação existente, né, que vai circundar as atividades rurais envolvidas, né, neste arrendamento e nessa parceria. Bom, basicamente seria isso que eu queria falar sobre propriedade rural. Eu agradeço a sua atenção